Olha, a ideia de um salvador é uma das mais poderosas da história, né? Pensa bem, seja um Messias, um avatar, um rei que foi profetizado, quase toda cultura tem a sua versão. Mas por quê? O que essa esperança toda numa figura que vai redimir o mundo revela sobre a gente? É isso que vamos descobrir usando estes slides para guiar nossa análise. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Um Messias, um avatar, um futuro Buda. À primeira vista, parecem vir de mundos totalmente diferentes, certo? Mas a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é: o que eles têm em comum de verdade? Será que existe um fio invisível que conecta todas essas esperanças? É isso que a gente vai investigar. Bom, antes de mais nada, é importante alinhar o que a gente quer dizer com o Salvador. Não se trata só de um resgate heróico, sabe? Para nossa análise aqui, é uma figura que representa algo muito, mas muito maior. É a promessa de que as coisas podem sim ser melhores. É a esperança de redenção, de restaurar o que se quebrou e, no final de tudo, de encontrar a paz. Então, o nosso primeiro ponto de partida vão ser as religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O interessante é que, embora todas compartilhem raízes, as visões que elas têm sobre essa figura do Salvador se desenvolveram de jeitos bem fascinantes e bem distintos. E olha só, aqui as diferenças já saltam aos olhos. No cristianismo, a salvação é, antes de tudo, espiritual e vem de uma figura divina. Já no judaísmo, a expectativa é bem diferente. É por um líder humano que vai trazer uma restauração aqui mesmo na Terra. E o islamismo? Bom, ele prevê uma dupla de figuras que vão restaurar a justiça antes do fim dos tempos. Vamos entender os detalhes de cada um? Então, no cristianismo, Jesus não é só um profeta ou um rei. Ele é visto como a própria divindade encarnada, Deus na Terra. O sacrifício dele é o ato central, o que oferece a redenção do pecado, uma salvação que é espiritual. Por isso, a esperança cristã se volta toda para a segunda vinda dele, um evento cósmico que vai trazer o juízo final e, finalmente, o reino de Deus. Já a perspectiva judaica é bem diferente. O Mashiach, ou Messias, não é uma divindade. Ele é um líder humano da linhagem do rei Davi, e a missão dele é fundamentalmente aqui, na Terra. O que ele vai fazer? Reunir a nação de Israel, reconstruir o templo sagrado e, o que é crucial, iniciar uma era de paz e conhecimento para o mundo todo, não só para o povo judeu. O islamismo, por sua vez, nos apresenta um cenário com duas figuras-chave no fim dos tempos. Primeiro, quem aparece é o Mahdi, que significa o guiado, e a missão dele é restaurar a justiça. Depois dele, retorna Isa, que é o profeta Jesus, para uma tarefa final, derrotar a figura do anticristo, o Dajjal. Juntos, eles preparam o mundo para o dia do juízo. Ok, agora vamos fazer uma viagem para o Oriente para ver como essa mesma ideia aparece nas tradições dhármicas. E aqui o jogo muda um pouco, porque o conceito de tempo é cíclico. As figuras salvadoras não vêm para um fim final, mas sim para restaurar o equilíbrio num cosmos que está sempre mudando. E aqui a gente encontra um contraste que é simplesmente fascinante. De um lado temos um professor, Maitreya, o futuro Buda, que vai chegar para reavivar a sabedoria esquecida. Do outro, um guerreiro, Kalki, o último avatar de Vishnu que virá para destruir o mal. Pensa nisso. Um ensina, o outro destrói. Mas no fundo, o objetivo final é o mesmo: renovar o mundo. No budismo, a ideia de salvar é outra. Maitreya não salva perdoando pecados. Ele é o próximo grande professor. A chegada dele é esperada para um tempo em que os ensinamentos do Buda atual, o Dharma, já tiverem sido esquecidos. Então ele virá para reacender essa chama, sabe? Ensinar de novo o caminho para a libertação e dar início a um longo período de paz. Agora, a história de Kalki no hinduísmo, essa sim é dramática. A gente vive na chamada Kali Yuga, uma era de declínio moral. E a profecia diz que Kalki vai surgir montado num cavalo branco com uma espada de fogo para erradicar a corrupção e a injustiça. Mas atenção, essa destruição não é o fim de tudo. É uma purificação, uma limpeza necessária para poder começar uma nova era de ouro, a Satya Yuga. Então, vamos recapitular. A gente já viu um líder político, um redentor divino, uma dupla de profetas, um grande professor e até um destruidor cósmico. As diferenças são enormes, né? Isso nos traz de volta para a nossa pergunta principal. Será que existe um propósito em comum por trás de histórias tão diferentes assim?
E a resposta, olha que interessante, parece estar menos nas figuras em si e mais no que elas revelam sobre a própria condição humana. O fato de que esse arquétipo existe em tantas culturas diferentes aponta para necessidades e esperanças que estão bem lá no fundo, bem enraizadas em nós. É aqui que todas as peças se encaixam, porque apesar de todas as diferenças, essas figuras cumprem 4 funções que são universais. Primeiro, todas elas prometem uma solução para uma crise, para um problema fundamental. Segundo, elas funcionam como uma ponte entre o mundo humano e o mundo sagrado. Terceiro, a chegada delas sempre sinaliza o fim de uma era e o começo de uma outra muito melhor. E por último, a fé nessas figuras acaba unindo comunidades inteiras em torno de um destino em comum. No fim das contas, é disso que se trata. A figura do Salvador, não importa a forma que ela tome, funciona como um espelho. Ela reflete a nossa busca mais profunda por esperança quando a gente encara o sofrimento, e também a nossa busca por um significado maior para a nossa própria história. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Se a esperança é algo universal, será que a figura de um salvador vai ser sempre necessária? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia nessa jornada de hoje.